Fala galera, sou o Patrício, né? Eu sou economista e eu tô aqui para o giro de mercado, né? Para mostrar a movimentação dos gráficos decorridas, né? Hoje é dia 15 de 3 de 2025, no caso estou gravando isso no sábado. Eu falei que, referente, né, no último vídeo, ao Ibovespa, expliquei que a movimentação que ele fez estava semelhante a esse movimento aqui, né? Que no caso esse movimento de pivô aqui que a gente teve aqui em meados de 5 de agosto de 2024, né? Que ele fez essa movimentação aqui de pivô, né? Pivôzinho de alta. Aqui tinha uma Fibonacci, né? Que basicamente é essa mesma movimentação daqui, só que aplicada para cá, né? As médias móveis aqui de 200 período inclinada para cima. Fez o recuo aqui na média, na minha linha de 61.8, fez a impulsão para cima, né, e chegou a buscar essa máxima aqui, ó, em 137 mil pontos, né, 137.469, exato. No momento atual, eu tinha falado no último vídeo que o preço estava replicando a movimentação, né, o mesmo movimento, no mesmo nível, e que o fechamento da semana ia ditar se o movimento era possível ou não, e que meu único pé atrás com essa movimentação é referente à média móvel de 200 períodos, né? Porque na movimentação prévia, nessa aqui, ele estava com uma movimentação para cima, né? Estava ascendente, ela estava inclinada, ou seja, a média dos 200 dias apresentavam uma movimentação altista. Para cá, nessa movimentação aqui, a média já estava dando um resultado mais neutro, né? Ou até um viés um pouco mais baixista, né? Já vindo assim, dando uma leve inclinada para baixo. O que aconteceu? No pregão de quinta-feira e no de sexta-feira foram 2 dias bastante positivos para o nosso índice Bovespa, né? Aqui a gente teve um fechamento que já teve um pouquinho acima da média de 20 períodos, né? Do gráfico diário. E a sexta-feira ela foi um estouro, né? A gente teve uma valorização de 2,64% no índice e deu esse baita candle aqui, ó, essa baita vela, que ela rompeu a nossa média de 200 períodos, né? Rompeu para cima, né? Ela estava trabalhando abaixo, agora ela está trabalhando acima. Porém, a média de 200 períodos ainda continua flat. Segunda-feira é o sinal. Se segunda-feira o nosso índice ele explode para cima, aí e fecha acima dessa máxima aqui, né, que está em torno de 129.500 pontos, fazendo esse movimento aqui, né, de rompimento, a gente tem um pivô ativado e possivelmente podemos replicar essa movimentação aqui do Ibovespa, de buscar essas máximas, né, igual eu falei no vídeo anterior. Ou seja, segunda-feira, a próxima semana, aliás, ela vai ditar o caminho agora, né? Vamos ver se vai realmente confirmar o rompimento, né? Igual teve aqui, ó, aqui foi da mesma maneira. Numa quinta-feira, não, só que foi na quinta-feira, né? Na quinta-feira ela começou a fazer a movimentação, ela rompeu na sexta. No caso, na sexta-feira que a gente teve uma movimentação bastante forte, porém não rompeu, né? Então, na segunda-feira aí é a perspectiva de que o mercado possa fazer o rompimento e dar início nessa movimentação de alta, né? Vamos ver se vai acontecer isso. Beleza. Em relação ao Ibov, é o que tem, né? Essa movimentação aí. Não tem muito mais o que falar. A maioria da análise já foi feita no vídeo anterior. De lá para a única coisa que teve de diferente é a movimentação querendo se concretizar, né? Não tem muita coisa que eu possa acrescentar de novo aqui. Só aguardar a abertura, né, do próximo pregão na segunda-feira. O próximo ativo, né? Olha aqui. Agora, esse aqui é o índice da Argentina, né? Eu vou fazer uma limpeza nele aqui, quero fazer uma análise mais detalhada. Olha, o índice da Argentina está numa movimentação de alta bastante interessante.
alta aqui, que ele foi perdido logo ali em cima, né? Aqui, ó. Esse aqui é um movimento técnico bastante interessante também, ó. Quando o preço ele faz isso aqui, né? Trabalhando aqui, né? Vou pegar aqui, ferramenta de trilha. Ó, o preço ele tá aqui. Tô trabalhando aqui dentro do meu canalzinho de alta, respeitando a linha de tendência aqui, né? Minha linha de tendência. Porém, o preço ele impulsiona. Ele pega um ângulo bem inclinado. A partir do momento que o preço ele pega esse ângulo mais inclinado, a minha linha de tendência que pega a validade, no caso não passa a ser mais essa, passa a ser essa aqui. Essa linha de tendência mais inclinada, né? Isso aqui vocês podem aprender lendo esse livro aqui. Análise Técnicas do Mercado Financeiro, do John Murphy. Esse livro aqui ele é muito, muito, muito bom. Tem todos esses conceitos, no caso, né? Já que é o certo qual é o ponto que fala sobre isso. Mas tem uma explicação bem lógica nele. Deixa eu ver. Não vou perder tempo procurando, mas tem. Em torno aqui da página 200, mais ou menos. Começa a agência, né? Tem as movimentações dessa aqui. Explica. Tem mais ou menos aqui, ó. Deixa eu ver. Essa página 202. Na página 202 mostra um movimento do Nikkei. Não sei se vai mostrar direitinho. Ela mostra a movimentação de duas médias, né? Uma pegando inclinação a mais. Enfim, esse livro aqui é um ótimo livro para você ter do lado do seu setup de trade, entendeu? Principalmente que você vai ver a movimentação, você pode ir conferindo nele, né? Gosto bastante de fazer isso. Beleza. Aqui teve essa inclinação, né? A gente estava com essa linha de tendência aqui agora, que era mais inclinada, sendo como a nossa linha de tendência principal, né? Porque ela é seguida pela nossa linha dinâmica, que é a média móvel de 20 períodos, né? Que ela está aqui segurando o preço. Ó, segurando o preço. Meu preço estava sendo carregado pela média de 20. O preço fez uma correção, né? Movimentações, notícias econômicas, né, que aconteceram na Argentina, algumas coisas, e a gente tem atualmente esse movimento de queda aqui, né? Basicamente o preço está dentro, fez um canalzinho, né? Eu não considero isso aqui uma bandeira pelo fato da ação dele estar muito, muito, muito baixa, está muito inclinada. Eu não considero, uma correção em forma de canal, mas ela está muito lada. Geralmente uma correção de bandeira, né? A movimentação faz aqui de alta, ela dá uma correção assim, mas não tão assim, né? Essa aqui é muito apontada para baixo, mas mesmo assim ela está perdendo, né? Ela está perdendo aqui a linha de tendência de baixa, né? Que no caso essa aqui, ela está perdendo ela. Deixa eu ver aqui, ó. A linha aqui, ó. Canalzinho aqui, canal. Sexta-feira perdeu com baita candle, né? A média está inclinando para cima, o que pode significar uma nova movimentação de alta do índice da Argentina, né? E o que se pode esperar dessa movimentação, cara? Sensato a se fazer, né? Se você quiser puxar uma projeção um pouquinho mais curta, você pode estar pegando aqui, né? Nessa última movimentação de baixo, você pode traçar uma projeção de alta para ela, né? Pode traçar uma projeção de alta a partir dessa movimentação aqui, ó. Essa movimentação aqui, ó, de baixo, né? Que ela foi perdida aqui. Você projeta de baixo para cima, você vai ter os alvos, né? De 61.8, 100%, 161.8 e 200%. Então, essas aqui as movimentações que eu acredito que possam ocorrer aqui no índice argentino, tá bom? Acredito que ele possa vir buscar aqui
a casa aí dos seus 6.000 pontos aí novamente, né? Com esse novo rally de alta aí. Até porque a Argentina está tentando fechar umas parcerias comerciais aí com os Estados Unidos que podem dar uma movimentada boa no índice, né? Vai entrar uma galera aí investindo pesado aí nos índices argentinos, né? Vamos ver. Agora aqui, galera, esse aqui é uma movimentação mais chula, né? Essa aqui é uma movimentação mais chula. Eu comecei a acompanhar recentemente esse ativo, né? Que é o índice Índia, o Sensex, né? Ele tá uma movimentaçãozinha bem fraca, não tenho muito o que falar dele, né? Não tenho muito o que falar dele, mas olha, o pouco que tem, né? Vamos lá, né? A gente tem essa tendência de alta aqui, né? Tem essa linha de tendência de alta. O preço, né, fez uma correção. Ó, ele tá fazendo uma correção em forma de canal também, porém, o canal do índice da Argentina, ele é um canal mais estreitozinho, né? É um canalzinho bem mais estreito. O índice indiano, né? O indiano aqui já é um canal mais espaçado, né? Tem uma movimentação de ação mais grande, mais longa, né? Uma movimentação de avanço também um pouco mais longa, né? Fazendo esse canal fique mais espaçado. E também atualmente a gente está fazendo terceiro toque na linha de tendência, né? Terceiro toque na linha de tendência de alta. A partir daqui, né? Primeiro, segundo, terceiro toque. Que pode implicar que as próximas movimentações sejam de alta, para buscar aqui as máximas novamente, né? Buscar as máximas ou superá-las, né? Possivelmente alcançar as máximas. Porém, para isso ele precisa sair desse canalzinho aqui, né? Que ele está preso dentro do canal ainda. Então, o que pode acontecer? Diferente do índice da Argentina, que já teve um candle que rompeu o canal, o índice da Índia ele ainda não rompeu, né? Ele continua ainda trabalhando dentro, ou seja, precisa que ele faça um rompimento, né? Possa fazer um pullback, alguma coisa do tipo, para movimentação, né? Então, ele ainda está trabalhando na movimentação de correção. Tem que acompanhar os próximos movimentos dele para ver o que acontece. Um outro índice que eu comecei a acompanhar recentemente foi o índice do México. Porém, esse índice aqui também, ele está com uma movimentação tão um pouco fraca, entendeu? Não tem tanta coisa assim que dê para analisar, né? Tá com uma movimentaçãozinha bem feia, né? Tá aqui dentro de um canal de alta, um canal bem longo de alta, né? Um canal bastante longo de alta. Porém, faz os testes aqui nessa resistência, né? Em 1.500 pontos. Bate lá, volta. A média de 200 aqui, ela tá relativamente trabalhando inclinada para baixo, mas eu considero que esse período todo aqui é um período mais flat, né? É um período mais flat de longo prazo, ou seja, esse ativo vai demorar um pouco para ter uma movimentação mais expressiva, né? Tem que aguardar um pouco. O índice do México aí tá bem parado na atualidade. Ó, agora saindo dos índices aqui, né? Basicamente analisando aqui os mercados. Faltou analisar a China porque a China eu deixei lá embaixo, né? Não é emergente também, mas deixei lá embaixo, junto com os asiáticos, o restante. Beleza, agora a gente vai analisar a taxa de mini dólar, né? Esse aqui é o mini dólar aqui cotado na Bolsa Brasileira, né? O estudo que tem basicamente dela é esse. Eu tenho essa faixa de preço aqui, ó, que trabalha aqui de 5,97 até 5,76. Essa faixa de preço aqui que eu tenho, eu considero ela toda essa faixa aqui como uma grande linha de suporte, entendeu? Tudo pra mim, essa região aqui pra mim ela é uma eterna zona de compra, entendeu? Qualquer ponto pra mim dentro é compra forte, entendeu? Pelo fato de ser uma região de suporte muito forte e também há bastante tempo, ou seja, ó, a gente tem aqui 2020, né, trabalhando nela, ó, 2020, outubro de 2020, aqui já em 2021, 21,
Ó, novamente aqui 2021, viemos testar novamente aqui em 2024, né? Conseguimos aí romper ela em 2024, ou seja, é uma região que funciona como resistência há bastante tempo. Quando uma zona de resistência ela respeita, né? O preço bate, né? Ela sente entre a força compradora, o preço cai, o preço volta, testa de novo, bate lá, e ela faz esse movimento consecutivo. Às vezes ela nos disse que aquela região é boa fonte de confiança, que caso ela seja rompida, ela vai inverter, tem a troca de polaridade, né? Tudo que é resistência e é rompido, ela troca a polaridade. Ao invés de ser uma resistência, agora como o preço trabalha acima, fosse de suporte, né? Ela vai segurar o preço em movimentos de queda, ou seja, nada que ela tinha quando o preço tentava superar, né? Quando ela superar, agora aquela mesma força funciona de forma inversa. Agora o preço tenta romper para baixo, mas agora entra a força compradora ela para cima. Ou seja, o preço do mini contrato aqui do dólar futuro, né? Ele conseguiu fazer esse rompimento em 2024. E agora ele veio fazendo essa correção, né? Teve uma correção forte que depois de atingir a máxima em torno de 6,29, né? No ano de 2024 ainda, bateu essa máxima e o preço corrigiu, chegou a dar uma violada na minha faixa que eu tinha marcado, né? Porém, não desenvolveu o movimento para baixo. Voltou novamente e cá estamos de novo, né? O preço está testando ela, testando, né? A gente pode verificar aqui, ó. O preço veio, né? Testou, não conseguiu romper, estourou para cima, voltou para cima. Então aqui novamente, né? Isso aqui no gráfico diário. Vamos ver no gráfico como é que tá. Ó, podemos observar que ó, o preço veio com forte movimentação de queda. Porém chegou na região, ó, a movimentação estourada para cima, entendeu? Estouradaça para cima. O preço está tentando de novo. Pode ser que a próxima movimentação seja uma grande paulada para cima de novo, entendeu? Replicando essa mesma movimentação, porque essa faixa aqui é uma região forte de suporte, né? Ou seja, a tendência é que os compradores entrem e tentem jogar esse preço para cima, né? Tentem empurrar. Mas só que o dólar, né? Ele tem várias influências, né? Várias influências, e com a jogada possível do Trump que está de querer enfraquecer o dólar mundialmente, né? Para que ele transforme os Estados Unidos em um país que seja mais ativo na parte de importar, ao invés de ficar só exportando. Ele quer fomentar a indústria americana, né? Pode ser que isso influencie, né? Ou uma possível recessão nos Estados Unidos também cause efeitos, né? Que obviamente uma recessão americana ela vai causar efeitos no mundo todo, né? Porque os Estados Unidos ela é a moeda base, né? O dólar é utilizado como a moeda base do mundo, é a moeda padrão para todas as negociações, ou seja, uma política utilizada para enfraquecer o dólar, óbvio, vai ter interferências no mercado brasileiro, e isso pode fazer com que o dólar despenque mais aqui, né? Porém, até agora nada confirmado. Eu acredito numa movimentação de baixa mais forte, o preço perdendo de vez essa faixa de preço que eu coloquei, né, como suporte, né, e perdendo também a média de 200 períodos. Aí sim eu confirmo, com base nas minhas análises, que o mercado está precificando em um dólar mais baixo, né, até porque o dólar ele ainda está descolado, no preço que ele está descolado ainda do que é para ser, né. Depois eu mostro os gráficos que mostram qual é o preço ideal do dólar que era para ele estar, né, e não é isso. Bem, agora vamos passar para o próximo gráfico, né? Agora que a gente chega aqui. O Nasdaq aqui castigou bastante, né? O Nasdaq aqui, mercado americano em si, foi bastante na última semana. Olha, a gente tinha essa movimentação aqui, ó. Nasdaq trabalhando dentro do canal de alta, né? Canalzinho de alta aqui bem bonito. Canalzinho de alta, cadê minha ferramenta? Ó, canal de alta. Aqui ele fez
uma faixazinha de preço, né? Ele trabalhou aqui de forma lateral aqui por um período, em torno aí de janeiro, fevereiro, em torno de 3 meses aí, trabalhando lateral. Até então eu tinha perspectiva, né? Acreditava que o preço ia fazer um rompimento para cima, né? Até porque é mercado americano. A gente imagina que vai ser uma subida super forte, direto, né? E aconteceu o oposto, né? A gente teve uma movimentação de queda aí gigantesca, né? Gigantesca. A Nasdaq, né? Que representa as empresas de tecnologia, né? E nela são listadas a Amazon, são listadas Microsoft, Google, né? Ou seja, sofreu bastante uma movimentação de queda, perdeu a média de 200, perdeu o canal de alta também, né? Ou seja, indicando uma possível movimentação de baixa bem acentuada. Porém, de acordo com a estrutura de mercado ainda, temos aqui, ó, topo, né? Fiz o rompo desse topo, confirmei ele. Fundo, rompi o topo, confirmei, né? Movimentação. Ó, novo topo, né? Novo topo. Eu só confirmo ele depois que ele for rompido. Ele foi rompido aqui, né? Rompi ele, né? Essa faixa de preço aqui eu considero ela como um topo. Toda essa faixa de preço aqui é um topo. Só que ela não foi rompida. Ou seja, como essa faixa de preço aqui ela não foi rompida ainda, esse topo ele não foi confirmado. O topo válido é esse de trás aqui, entendeu? Porém, para que eu consiga virar movimentação de alta para baixa, de acordo com a estrutura de mercado, eu preciso que esse fundo aqui seja perdido, porque ele foi o último topo que foi validado. No caso, ele foi validado aqui. Quando esse topo foi rompido, esse fundo foi validado. Então, para minha movimentação ser de baixa, eu preciso que o preço rompa esse fundo aqui, entendeu? Que aí eu valido a inversão da tendência e eu começo a acreditar numa movimentação de baixa real aqui, né? Mesmo que o preço tenha perdido a média de 200, tenha perdido a média com a estrutura de mercado, ainda estamos numa movimentação de alta. Se você olhar para o prazo, você pode verificar que em prazos maiores, o preço perder por um período a linha de tendência de alta, entendeu? É normal, isso acontece. Não quer dizer que porque o preço já desconfigurou uma movimentação de alta, já invalidou o canal de alta. Ele pode muito bem na próxima semana, entendeu? Entrar de novo na movimentação de alta, entendeu? Isso aqui, esse candle aqui, o que ele significa? Não significa nada. Ele não significa nada, entendeu? Você não pode olhar de forma isolada, né? Você tem que olhar o contexto todo da situação. Ou seja, se esse fundo aqui, né? Esse fundo aqui que está em 15.038 pontos, se ele não for perdido, a estrutura por isso ele pode fazer uma movimentação, né? Você vai ter que reajustar a linha de tendência, traçar uma linha de tendência que não é nada igual essa aqui tá, né? Ela tá aqui, beleza, marcou um novo fundo, certo? Você vai, pega a linha de tendência, projeta aqui, você vai ter uma linha mais aguda, mais atuada, e vai ter uma linha um pouco mais inclinada, né? Um pouco mais deitada, ela não vai estar tão assim direcionada para cima igual tá aqui. Beleza, então essa aqui é a análise do Nasdaq, né? Vamos lá. Essa também, então, foi uma queda, gente, né? Vou botar aqui no gráfico diário. Ó, basicamente os ativos do mercado americano, ó, S&P, Nasdaq no caso, né? Movimentação de baixa, quedazinha acentuada. S&P não mudou muita coisa, foi a mesma movimentação basicamente, né? Mesma movimentação, só que ao invés de formar um caixotezinho aqui, né, igual o Nasdaq formou, o S&P ele formou uma movimentação que estava mais para um canalzinho, né, um canalzinho meio que inclinado, meio que inclinadinho, tava aqui, ó, canalzinho apontado para cima. Geralmente essa figura ela é conhecida
como deriva, né? Só que essa aqui tá uma derivazinha um pouquinho esquisita, né? Mas dá pra puxar assim, né? Meio que forçando a barra e considerar uma deriva. O que é uma deriva? Uma deriva é uma movimentação que é uma figura gráfica, na verdade, né? Que ela representa uma reversão. Ela é quase que o oposto da bandeira. Porque a bandeira, ela é o quê? A bandeira, ela vai ser assim, eu vou colocar lá de cá. Deixa eu ver aqui. Aqui vai ser a deriva. E aqui vai ser a bandeira. Beleza, agora eu vou pegar essa. Ó, tem a minha movimentação de alta aqui acontecendo, né? E o preço, ele forma um canal. Só que ele forma um canal inclinado para cima dentro de uma movimentação de alta. Ou seja, o preço está em uma tendência de alta e ele forma um canal inclinado para cima. Ele forma um canal inclinado para cima. E essa movimentação aqui é a deriva. E a deriva, ela é uma figura gráfica de reversão. Ou seja, quando você vê uma movimentação de alta e vê um preço formando um canal, implica que possivelmente pode acontecer uma movimentação de queda posteriormente, né? Igual aconteceu no S&P. Ele perdeu o fundo, né? E está movimentando para baixo. Ou seja, essa aqui é a movimentação da deriva. O que difere ela da bandeira? A bandeira, ela está dentro da movimentação, né? E ela faz uma correção também. Ela faz uma correção. Só que no caso, a correção da bandeira, ela vai contra a tendência. Ela é uma correção, a tendência é de alta e ela forma um canal, só que para baixo, né? Ela fica assim, para baixo. Ou seja, isso aqui significa que possivelmente pode haver um rompimento da linha de tendência de cima, né? Que no caso aqui é a linha de retorno, um rompimento e forme uma nova impulsão de alta. Ou seja, a deriva é uma figura de reversão, a bandeira é uma figura de continuação de tendência. Entenderam? Então, é basicamente isso que aconteceu no S&P, né? Ele formou uma figura de deriva, né? Uma derivazinha um pouco longa, né? Fez uma bandeirinha, um canalzinho inclinado para cima na direção da tendência de alta. Só que um pouquinho largo, né? Geralmente é um pouquinho mais curto, né? Não é tão afastado assim, né? Porém, é basicamente isso. É assim, bem indo, né? Perdeu essa zona de suporte aqui, né? Que tinha, perdeu média de 200, porém a média de 200 ainda segue inclinada para cima, certo? Veja, aqui também é válido que o preço possa continuar aqui caindo, né? Só que diferente do Nasdaq, o S confirmou o movimento do topo, né? De acordo com a estrutura de mercado. Olha, estava aqui movimento de alta, ó, fez o topo, fundo, rompeu aqui, ó, ele confirmou esse topo, o movimento desse topo, ou seja, o último fundo tinha sido esse. Então, no caso, quando ele confirmou esse topo aqui, rompendo ele, se o preço perdesse esse fundo aqui, ele já estaria perdendo o fundo prévio que foi confirmado, de acordo com a estrutura de mercado, né? E, consecutivamente, perdendo esse fundo, ele estaria revertendo a tendência. Então, de acordo com as bases de estrutura de mercado, o S&P agora está na movimentação de baixa, está na tendência de baixa. Média de 20 inclinada para baixo, média de 200 perdida também, seguindo uma ação para baixa, ou seja, possivelmente pode acontecer um repique, né? Uma movimentação aqui de correção. O preço pode corrigir aqui na média de 200, pode voltar, ir atrás da média de 20, pode buscar essa zona de suporte aqui, né? Que agora vai funcionar como resistência para fazer um pullback, né? E iniciar uma movimentação de baixa. Ele confirmando essa movimentação aqui, o que o analista deve fazer, né? O analista técnico, para que ver até onde pode ir o S&P. Cara, você pode traçar uma ferramenta de Fibonacci a partir do início da movimentação aqui até o topo, né? Todas essas regiões de Fibonacci aqui, né?
essas retrações aqui que vão funcionar como suportes invisíveis, né? Você vai ter a linha de 38, o recuo de 50 e o recuo é 1.8, né? Aí no caso você vai observar e vai estudar o preço para verificar como é que de acordo com cada faixa de preço dessas, né? Cada faixa de preço a gente tem que observar para ver como é que vai ser essa movimentação do S&P nos próximos dias, né? Só que essa retração de Fibonacci ela não é útil no momento porque ainda não ocorreu essa movimentação que eu falei para a gente traçar ela, né? Beleza. O próximo da nossa carteira aqui de análise é o Dow, né? Dow Jones Industrial. O Dow Jones Industrial ele estava na movimentação. A maioria dos índices americanos estavam na movimentação de canal de alta, né? Canalzinho de alta, bem bonito. Dow Jones também, né? Movimentação de alta, sua estrutura de merda. Só que, diferente dos outros ativos, ele formou um topo duplo, figura clássica de reversão. A nata da nata, né? Formou aqui o topo duplo. Aqui, ó, primeiro topo, segundo topo, rompeu, perdeu o fundo, né? A famosa neckline. O que é a neckline? Neckline é a base, é isso aqui, ó. Esse aqui é a neckline. Perdeu aqui, ó. 11 de março perdeu numa terça-feira da semana passada. Perdeu a neckline. O que acontece? O que acontece com essa figura de reversão? Como é que a gente projeta ela? Para você projetar um topo duplo, né? Você vai pegar o topo, né? Seus dois topos aqui. Você vai traçar uma linha aqui até a neckline, que é a sua base. A partir do rompimento você vai pegar e vai projetar ela para baixo. No caso, seria, ou seja, a projeção desse topo duplo levaria aqui o Dow Jones até uma faixa de preço de 38.582. Essa aqui seria a projeção para toda essa figura gráfica, entendeu? Ou seja, uma movimentação de quedazinha ainda bastante grande para o índice Dow Jones, né? Ou seja, tem muita coisa ainda para rolar se ela for realmente seguir essa movimentação, né? E Dow Jones possivelmente pode seguir essa movimentação aqui. Eu vou só dar uma pesquisada aqui. Topo duplo. Deixa eu ver como é que eu pesquiso. Assertividade. Cara, o problema é que eu não tenho que tem um índice do Butowski, cara, que ele fez, que ele tem as porcentagens de cada estratégia, né? Vou colocar porcentagem, certo? Olha, 75%, ó, em 75% dos casos o movimento do preço é de baixa após um topo duplo. Ou seja, 75% de 100% dos casos, né, 75% realmente se movimenta para baixo. Ou seja, isso aqui é um padrão técnico, uma análise, uma figura gráfica muito forte, entendeu? E quanto mais extenso for o período gráfico que ela é analisada, mais validade ela tem, entendeu? Ou seja, quanto maior o tempo gráfico, quanto maior a distância de um topo pro outro, mais. E também a questão do tempo frame. Tô analisando em M5, um topo duplo dá uma diminuída na assertividade dele. A hora já aumenta, aumentei para 4 horas, a assertividade é maior, ou seja, estamos analisando no gráfico diário, ou seja,
a chance de uma movimentação ok, bem mais plausível, né? Russell 2000. Cara, o Russell 2000 ele é um dos índices mais sensíveis, né, para quem quer analisar a questão de entender como está a economia, porque são empresas pequenas. Empresas pequenas são mais sensíveis à inflação, são mais sensíveis à taxa de juros, são super sensíveis, ou seja, é um indicador muito interessante para mostrar como é que está a economia. E o Russell, ele está na movimentação de queda aqui monstruosa, entendeu? Está numa movimentação de queda muito monstra, né? Perdeu a média de 200 períodos, perdeu a linha de tendência de alta aqui também, né? Perdeu essa tendência aqui. E, de acordo com a estrutura de mercado também, ó. Vamos ver como é que ele tá na estrutura de mercado. Ó, não confirmou esse topo, né? O último topo confirmado tinha sido esse aqui. Então, como esse aqui tinha sido o topo confirmado, o fundo confirmado seria esse. Ou seja, ainda não perdeu, mas ele foi usado como suporte. Ó, vou colocar aqui, né? Exato aqui, ó. Ou seja, esse fundo aqui, ele dita se o Russell ele vai inverter de tendência de acordo com a estrutura de mercado de alta para baixa, né? Obviamente que quem quer tradar a movimentação, tipo, poderia muito bem vou aqui nessa movimentação aqui, perdeu aqui, você poderia pegar, mas em questão de estrutura, de contexto de longo prazo, de tendência, saiu de uma tendência secundária de baixa, se essa secundária é bom você utilizar a estrutura de mercado, porque você consegue ter uma visão mais ampla do que você pode fazer, né? E o Russell, no momento, ele testou, né, esse fundo, que é importante para ditar se ele está mudando de alta para baixa, né? Ele fez o toque aqui milimétrico nele, né? Sentiu e teve essa movimentação aqui de alta, né? Deixa eu ter esse engolfo aqui. Um engolfozinho aqui, ó. Engolfozinho, né? Mostrando aí que o Russell ainda tá querendo voltar para cima, né? Vamos ver se ele vai ter força para fazer isso, né? Outro ativo aqui da nossa cesta de análise, né? O DXY. Nossa, o DXY aqui, ele é uma de moedas, né? Que basicamente os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. Aí, no caso, se é um índice que ele mede a força do dólar no mundo, né? Mede a força de dólar no mundo. Ela é uma cesta que ela é proporcional, não vou me lembrar a porcentagem de cada moeda, né? Mas ela é uma cesta que ela tem euro, ela tem o JPY, ela vai ter o GBP, ela vai ter o dólar canadense. É uma cestazinha bem interessante, né? Ou seja, se o DXY ele tá em alta, isso indica que o dólar está ganhando força referente às outras moedas no mundo. O dólar está ficando mais forte, ele está se apreciando. O DXY caindo significa que o dólar está se depreciando em frente às outras moedas, ou seja, ele está se desvalorizando, está ficando mais fraco. E a movimentação que a gente tem atualmente é um dólar, um DXY, né, que é o nosso aqui, nosso índice, ele em queda, uma queda monstruosa, né? E eu já fiz aqui minha projeção, né? E que ele perdeu o canal de alta, né? Perdeu esse canalzinho de alta. E de acordo com a estrutura de mercado, né? Vou ter que fazer aqui para vocês. Cadê? Aqui. De acordo com o estudo de estrutura. Ó, foi aqui, topo, fundo, validou, topo, fundo, validou, topo, fundo. Ó, esse topo, então o último topo validado foi este aqui. Então, o topo aqui dado por último. Se eu perder este fundo aqui, a estrutura de mercado inverteria de baixa. No dia 5 de março, essa inversão da estrutura aconteceu, né? O preço já tinha perdido a linha de tendência do canal de alta, né? Tinha perdido, fez uma movimentação recuo, né? Na média, que é um chamado de halt na média. Quando falar alguém
termo halt na média significa que o preço ele voltou até a média, fez uma parada na média, né? Ele corrigiu a média, isso se chama de halt. O preço fez o halt aqui, né? Que no caso é essa movimentação aqui, ó. O preço veio, marcou um fundo, fez o halt, né? Se movimentou para cima, marcou aqui o topo na média e voltou a cair. Ó, você poderia, ó, movimentação de entrada a partir daqui, né? A perca da a gente chama de cabeça do pivô, né? Perdeu a cabeça do pivô aqui, fez a movimentação. Aqui ele perdeu o fundo que era o que garantia a estrutura de alta, né? Perdeu ele aí, despencou para baixo. O primeiro alvo aqui da minha média não, da minha projeção, né? Tá aqui em 102 mil pontos. 102 mil pontos não, 102 pontos. 102 aqui é o meu primeiro alvo, né? Que no caso é de meu 1.8. Então, no caso, o preço ele veio aqui, fez uma correçãozinha aqui, né? Sentiu esse fundo aqui, que é um fundo da estrutura de mercado, né? Pra você ver como é que esses fundos de estrutura, eles têm validade, né? Funcionam como suporte, como resistência, tudo nunca se perde, né? Tudo tem uma validade depois. Ou seja, o preço que está sentindo essa região, caso ele perca, né? Ele pode estar chegando aqui ao patamar dos 102. Chegando no 102, ativa meu alvo, né? Meu primeiro alvo. Aí eu projeto o segundo alvo para baixo, né? Para ver o que pode acontecer. Próximo ativo é uma análise das treasuries americanas, né? As treasuries são os títulos do Tesouro Americano. Ou seja, aqui são os títulos do governo, né? Então a peculiaridade é que quanto mais alto esses títulos estão, né, no caso, eles tendem a ter uma correlação negativa com o mercado, né? Se ele aumenta, o mercado de risco, né, no caso, as bolsas de ações, né, S&P, Nasdaq, elas tendem a cair, porque a correlação é negativa. Se os juros está mais vantajoso, né, está aumentando, então é mais viável investir o dinheiro mais seguro, né? E ainda mais dos Estados Unidos, do que investir em ação, né? Que você corre risco. E se os títulos eles estão caindo, os títulos do Tesouro Americano estão em queda, significa que, como tem a correlação negativa, possivelmente a bolsa as ações elas tendem a se valorizar, né? Por tornam mais atrativas. Só que aconteceu uma peculiaridade aqui. Porque recentemente os títulos do Tesouro Americano eles estão caindo, estão em queda. Porém as bolsas também estão em queda. E isso é uma movimentação que não condiz muito com os contextos, né? com a economia. E títulos caindo, né? Caindo. DXY, bolsas caindo. Ou seja, não era para acontecer isso. Mas tudo isso ocorre pelas questões de incerteza política, ou seja, são essas movimentações mais atípicas que estão ocorrendo ultimamente, são poucas referentes à política. A política, ela interfere no mercado, entendeu? Ela é um fator crucial para movimentos, isso é um fato inegável, e acontece, e é assim mesmo, e não tem para onde correr, só tem que aceitar, né? Não contestar. E atualmente, né? Eu projetei um pivô, né, uma movimentação aqui, e eu tive meu primeiro alvo atingido, né, que foi uma projeção para o título cair até em torno de 4,24%, né, bateu um nível de 61,8%, e o alvo de 100% estava aqui, né, de acordo com esse fundo aqui, outra estrutura de mercado também, né, só que além de ser um fundo de estrutura de mercado, ele coincidiu com a projeção de 100% de FIBO. Ou seja, o preço ele foi buscar aqui em torno de 4,10%. Ou seja, nesse período aqui, eu tinha projetado que a movimentação dos títulos ia bater 4,10%. Bateu, né? Buscou 100%, corrigiu para cima. Pode cair mais? Não sei. Os próximos episódios aí dessa novela, né? O próximo ativo que eu tenho aqui é o Key Inflation Rate, né? Que no caso é a expectação para os próximos 5 anos. Esse ativo aqui também, né,
ele é disponibilizado pelo Fed, que é o Reserve, né, dos Estados Unidos, ele também dita muita coisa, né? Ele dita muita coisa. Ele basicamente, se ele está em alta, né, ele interfere no mercado acionário também, pelo fato de mostrar que as coisas vão ficar mais caras, né? Isso aí desestimula o consumo, né? E força o Fed a não reduzir as taxas de juros, o que vai contra as políticas atuais do governo, né? Que precisa de umas taxas de juros mais baixas pelo fato de a dívida do governo ela tá a taxa de juros, e se ela está alta e tende a aumentar mais, essa taxa de juros ela influencia na dívida do governo, né? Ou seja, se o governo aumenta, está devendo, o Banco Central, né, referente ao mercado, ele mantém a taxa no patamar que está, ou seja, tem uma perspectiva de que a inflação ela vai aumentar, e isso vai empatar de que eles façam cortes na taxa de juros. Isso complica para o governo, né? Porque tipo, eles vão ficar com a dívida em patamares altos, se eles precisarem se gerar títulos de dívida, né, para movimentar algum ponto específico da economia americana, eles vão se endividar mais. Isso aí não é uma coisa que o Trump está interessado no momento, né? Ou seja, na atualidade não tem muito o que falar desse ativo aqui, né, desse índice. Por quê? Os patamares aqui de 2,72, né, chegou próximo aqui em fevereiro, são a zona de resistência, né? Tem um suporte aqui, porém o ponto crítico, porque esse 3% aqui é um local que, se chegar, o Fed vai ter que tomar decisões sinistras. Essa faixa aqui é a meta, né? Ou seja, está distante da meta, né? Que a meta do Fed é 2, a gente está em 2,48, ou seja, teve uma movimentação bastante alta, ó, desde setembro de 2024, ó, só alta. Uma movimentação bem alta, né? Ou seja, a expectativa de inflação para os próximos 5 anos dos Estados Unidos está bem altinha, né? Ou seja, é um ponto que deixa tanto o Banco Central, né, o Fed, quanto a presidência, né, do governo americano com os radares ligados, né? Que é para tentar descobrir o que faz. Bem, o BDI é o Baltic Dry Index, né? Esse indicador aqui, ele basicamente mede a questão de transporte de navio, né? São navios que são utilizados para fazer importação, né? Se esse indicador está aumentando, significa que está tendo bastante importação, ou seja, se está tendo bastante importação, quer dizer que a economia está avançando, né? Esse é um indicador que dita que está tendo um desestímulo, né, na questão das ações, ele é um indicador bastante interessante para estar acompanhando. E ele está tendo uma alta bastante interessante atualmente, então é um índice que vale a pena ficar de olho acompanhando ele, tá? Agora aqui o indicador europeu, né? Deixa eu voltar aqui para o gráfico de Keynes. Bem, o mercado europeu, né, então, uma movimentaçãozinha de alta também interessante, né? Que o DAX, que é o índice da Alemanha, né, fazendo aqui uma impulsão de alta, né, replicando aquele movimento que eu mostrei no início do vídeo, né, que eu até utilizei o livro aqui para dar uma explicação, né, que é quando o preço está fazendo uma movimentação de alta aqui, uma tendência de alta, né, e ele pega uma impulsão muito forte, ele cria uma nova tendência não, né, ele cria uma nova linha de tendência um pouco mais inclinada, e ele deixa aquela de mais longo prazo, né, que é uma mais distante, ele ignora ela e vai para cima, né? Aí você começa a tratar a linha que está nada como uma linha de tendência principal. Caso perca, aí tu usa a outra nova. E foi o que aconteceu aqui, ó. O preço ele pegou uma impulsão forte, né? E foi o que? Utilizando ela, ó. Utilizou essa linha aqui de tendência como base, né? Agora tá aqui, marcou esse não perdeu ele. Marcou aqui, fez uma correção, pegando força novamente para ver se consegue, né, romper essa máxima aqui para estar buscando novos patamares,
novos patamares de preço aí, então aguardar aí a Alemanha para ver o que vai acontecer com ela. Foi bastante movimentado o mercado europeu essa semana. Beleza, próximo ativo é o CAC, né? O CAC já está um pouquinho mais diferente. Aqui eu tive um pivô de alta, né? Aqui um pivôzinho aqui. Pivôzinho de alta aqui. Né? Projetei aqui minha Fibonacci, né? Aqui, primeiro alvo, 61.8, atingido. Segundo alvo, 100%, atingido aqui. Rompeu ele aqui. Fui pro meu último alvo, né? Que é o de 61.8. Ou seja, atingido aqui. Ou seja, projeção de Fibonacci é a minha especialidade, né? Eu utilizo ela para estar projetando meus alvos, né? Gosto bastante de utilizar. E tive todos os alvos acertados aqui, né? Consegui buscar todos. Consegui ter uma acertagem interessante, né? Nessa movimentação. E agora a gente tem aqui o que fazendo uma correção em forma de triângulo, fazendo uma acumulação aqui, mas ele está formando um triângulozinho aí. Vamos ver se ele vai perder esse triângulo aqui, né? Esse triângulo descendente, é um triângulozinho para baixo, para se movimentar para cima novamente, né? Isso aqui é a possível movimentação que ele pode fazer. E aqui nós temos o IBEX, né? O IBEX, seguindo aquele mesmo princípio, né? Canalzinho de alta. Pegou uma impulsãozinha aqui, né? Validou outra linha de tendência, né? O canal de alta bem amplo, ó. Canal de alta, canal de alta, canal de alta. Fiz a movimentaçãozinha agora. Porém, não forças, né? Para mais do que isso. Traçou a máxima dele aqui em 3.400 pontos. 3.400, né? Fez uma correçãozinha para baixo e agora está trabalhando dentro do canal de alta de novo, né? Vamos ver se ele vai fazer uma correção total aqui, né? Para voltar aos níveis de LTA para depois buscar movimentos mais altos, né? Porque também se o preço descola muito, dispara muito em algum momento ou outro, e até porque ele também está bem distante da média de 200, né? Ou seja, a perspectiva de que ele possa, né, fazer uma correção aqui, buscar a média de 200 de novo, para depois ele estar se movimentando aí em níveis de preço mais altos, né? Aqui, né? Eurostoxx, mesmo esquema do DAX, né? DAX não, foi do CAC que eu fiz a projeção. Eurostoxx também tem a movimentaçãozinha, né? Projetei minha Fibo, já tive o nível de 61.8 atingido, né? Eu puxei o nível de 100%. Estou buscando aqui agora o nível de 100%, só que o preço fez uma corrigida, né? Ainda não chegou a buscar. Estou aguardando que ele depois dessa correção, se ele vai marcar um fundozinho e buscar um movimento altista novamente, né? FTSE/MIB, isso aqui é a bolsa italiana, tá? Mesma movimentação, mesmo parâmetro utilizado, né? Isso, ele fez o rompimento dessa região aqui. Projetei meu alvo de 61.8. De 61.8 já foi atingido. Agora eu estou aguardando a movimentação de 100%, né? Para ver se busca. Aqui, eu estou na guarda. Estou vendo aqui se vai dar tudo certo. É uma movimentação interessante. Quero ver se consigo buscar ela aqui. Bem, aqui agora a Bolsa do Reino Unido, né? A Bolsa do Reino Unido aí estava um período bem interessante aqui, ó, trabalhando nessa consolidação aqui. Teve a movimentação perdida aqui, né? Perdeu aqui a partir de 17 de janeiro de 2025 e seguiu aí, mas não teve força para buscar nem o primeiro alvo ainda, né? Estou na guarda aí de que o preço retorne a patamares mais altos, né? Vamos ver o que ele tem a nos entregar, né? Agora chegamos aqui ao asiático, né? As bolsas asiáticas. Nikkei, cara, o mercado asiático ele é bem complicado recentemente. Não me apresentou movimentação constante. Nikkei, por exemplo, é um ativo que eu até evitei analisar ele por muita movimentação que ele estava fazendo, entendeu? Tipo, o mercado está bastante travado, entendeu? Tá aqui, ó.
Ó, travado. Foi umzinho aqui agora, mas é uma movimentaçãozinha que não é tão interessante, entendeu? Ó, fez um rompimento para baixo, tá voltando aqui, né? Possivelmente pode fazer um pullback, mas eu não sei se ele vai voltar para essa movimentação de consolidação, ou se ele vai tentar esse fundo, né? E seguir a movimentação, né? Médio de 200 dele tá flat, né? Possivelmente a gente pode estar vendo o preço tendo um recuo até a média de 200 para tomar a decisão se ele vai retornar para cima ou se vai usar ela como nível de resistência para cravar o dedo para baixo, né? Tem que aguardar, hein? Cara, agora chegou no índice mais doideira, é a China SSE Index. Cara, esse índice aqui tá muito doido, O mercado, né? A bolsa chinesa, cara, olha a bolsa, a visão geral do mercado. Puta merda, velho. Parece ser propaganda agora. Foda-se. Ixi, pra xingar. Caralho, que merda. Pô, cagou meu vídeo estranho. Vixe, cara, deu merda. Esse trem é uma chatice. Ignora esse trem. Bora lá. Enfim, né? Eu vou deixar, não vou cortar esse trem. Enfim, galera, eu tava falando da China, né? Olha a movimentação que ela fez, né? Tava no triângulo aqui, né? Esse triângulo aqui simétrico. Ela fez o rompimento aqui, mas a partir do rompimento ela já começou a trabalhar a lateral novamente, entendeu? Ela rompeu e começou a trabalhar. Teve o rompimento agora aqui validado nesse período aqui, ó, na sexta-feira. Ela teve um rompimento, entendeu? Eu acredito que a rompimento ela vai tomar uma movimentação aqui mais expressiva, entendeu? Porque e buscar aqui o nível de 3.500 pontos, entendeu? Que é essa de resistência que eu acredito muito para você que quer investir, que acredita nas movimentações do índice chinês no geral. Você pode investir aqui no Brasil por esse ETF aqui, ó, China On, entendeu? Esse aqui é o ETF que replica as movimentações do SSE, entendeu? Ou seja, a movimentação não é exatamente igual, né? Mas ele replica a movimentação. Se você quer investir na China, dentro do mercado brasileiro, esse é o local, entendeu? É o ativo. Beleza, ó, movimentação aqui. Agora a gente vai para, ó, índice da China, né? 50, China 50, né? Agora aqui as ações, quero resumo do setor da China. Ó, deixa eu colocar em português aqui. Ó, setores de finanças, ó. Visão geral do mercado. Tudo tá bullish, basicamente, ó. Tudo bullish. Ó, finanças, commodity, ó, materiais básicos, energia, ó, utilitários, ó, industrial. Ou seja, China tá ponto de voar, velho. Voar. Ó, setor de tecnologia da China, ó. Setor de tecnologia. A movimentação deles aqui, cara, estourado. 2,23% de valorização, ó. Ou seja, tá muito potente, entendeu? Ou seja, achando muito mesmo, assim, meter até o talo nos Estados Unidos. E ela tá vendo a janela perfeita agora. Ou seja, eu acho que a China é uma ótima, não vou dizer a hora certa, né? Mas nesse contexto eu vou utilizar uma ótima aposta para o momento atual, né? Que eu acredito que nos próximos anos ela tende a se valorizar bastante, né? 50, HK50, eu peguei um trade nela aqui, né? Na movimentação aqui embaixo, surfei até aqui em cima. A gente perdeu essa máxima aqui, né? Conseguimos romper, devolvemos tudo, voltamos novamente, né? Lá para cima, marcamos esse topo aqui.
fizemos a correção e possivelmente a gente, como fez o halt na média, né? Fez o halt na média de 20 períodos, possivelmente pode acontecer uma movimentação em altista de novo, né? O preço vir aí e confirmar esse topo, né? Se analisar bem, tá trabalhando no canal de alta também agora, esse canalzinho aqui, ó. Dentro do canalzinho de alta, no caso ela tá fazendo a correção, ó. Correçãozinha aqui, pra possivelmente tá pra cima. O HK50 é um ativo, ele tá com uma movimentação boa. Movimentação boa também, dá pra pegar as operações aí, tanto de longo e curto prazo. Bastante liquidez, operar ali um day trade ou um swing trade ali maior, né? Bom. E o USD. Cara, o que aconteceu com essa movimentação aqui? Olha, isso aqui simplesmente foi pelas movimentações de queda. Essa alta aqui no ouro simplesmente é pela queda da bolsa americana, né? Esse aqui no caso é o mercado buscando proteção, né? Essa vela aqui de compra gigante aqui nada mais é do que o mercado se protegendo. O ouro já foi utilizado, né, como reserva de valor mundial, foi alterado depois do acordo de Bretton Woods, né, em que foi consolidado ali o dólar como a reserva de valor mundial, né, a moeda base do mundo. Mas ainda assim o ouro, ele em momentos de crise, né, em momentos de indecisão no mercado financeiro, ele é utilizado para ser como reserva de valor, né? A galera coloca dinheiro, né? Os bancos centrais, grandes investidores colocam suas posições aqui no ouro e ocasionam, né, essas movimentações. Olha essa movimentação de alta que teve aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, isso tudo aqui, ó, foi um trade analisado, tem até no canal eu fazendo esse estudo sobre, entendeu? Ó, triângulos simétricos, fez a perda, né? Eu fiz o estudo sobre isso aqui e fiz uma postagem aqui no canal. Então tá aqui a movimentação eu atingi 100%, possivelmente agora que vai buscar os meus níveis de 161%, né, que traria o ouro aqui para o patamar de $3.120 a onça, né? Ou seja, uma baita movimentaçãozinha ainda para ele percorrer, né? O cobre, ele é um indicador também de economia. Se você tem um cobre se valorizando, significa que a economia ela tá evoluindo, tá fomentando, tá indo tudo bem, tá fluindo tudo perfeitamente, porque o cobre ele é utilizado muito, muito, muito. E se o cobre ele tá aumentando, significa que a produção tá aumentando. Se a produção tá aumentando, a economia também tá aumentando, tá crescendo, ou seja, tá entrando dinheiro, tá fluindo as coisas. Agora, se o cobre ele tá estagnado ou em baixa, significa que está em um momento de desaceleração. Cobre aumentando, subindo, gráfico subindo, aceleração. Cobre diminuindo a movimentação, ele já sinaliza que está tendo ali um freio, entendeu? Não está tão aquela estimulação tão grande, né? Na atualidade aqui ele fez esse rompimento aqui, né? Rompeu aqui, eu posso projetar o pivô, né? Para $5.007. Aqui. O cobre. O primeiro alvo de Fibonacci aqui dessa movimentação, né? Posso até traçar uma linha de canal aqui. Posso traçar um canal, tá? Então o canalzinho de alta é bem inclinado, né? Mas possivelmente pode ser que o preço suba até lá. O preço vem aqui. Movimente até lá, depois faça uma correção, né? E assim que o preço trabalha, né, no decorrer do tempo, em zigue-zagues. Aqui nós temos o ferro. O ferro está uma movimentação travada dentro dessa lateralização aqui. Não vou nem bater muito a cabeça com isso. Aqui nós temos o petróleo, né? O petróleo perdeu. Esse aqui é o petróleo Brent, né? Que é o mais puro. Ele teve essa movimentação aqui, perdeu o canalzinho, né? Perdeu a linha de tendência de alta, no caso. Tá trabalhando abaixo aqui, patamares mínimos, já tá na zona de suporte aqui, essa zona de suporte. Tá se mantendo seguro nela aqui, mas tá trabalhando abaixo da média de 200 e de 20, né? E aqui nós temos o WTI, né?
o WTI, que é o do West Texas, que já não é um petróleo tão puro quanto o Brent, né? Mas a gente também utiliza bastante para fazer análise dele, né? Então, a grande faixa de suporte aqui, e o preço do WTI está trabalhando nela, né, diretamente, está aqui na casa dos $67, 65, $67, né, o barril. Entrando nos criptoativos, né, eu gosto de analisar bastante o Bitcoin, né, o famoso Bitica e o Ethereum. Bitcoin, né, tem de alta. Eu gosto de analisar ele uma semana, né, também. Ó, canal de alta, né. Bitcoin marcou um topo duplo aqui também, fez um rompimento, né? Nessa semana aqui, desvalorizou bastante, né? Saiu dessa travada que estava aqui entre 90 e $108, né? Estou aí com a expectativa de que ele corrija até um patamar de 60, 70 mil dólares, né? Eu acredito que esse movimento pode acontecer, dependendo de como vai fluir as situações econômicas, né? Eu acredito que essa movimentação é muito provável de acontecer, né? Só que agora ele está corrigindo. Ele fez essa movimentação, deu uma corrigidazinha tímida, não foi uma corrigida tão forte, assim, acentuada na semana, mas corrigiu, né? Ou seja, possivelmente na próxima semana ele tem duas direções, ou se manter estagnado aqui, ou então corrigir para cima, ou então fluir para baixo, né? Onde ele vai encontrar essa região aqui também, que também tem uma força de suporte de preço, né? Vai agir como suporte. Beleza? E o Ethereum, né? Movimentação, né? Sempre sofre mais do que o Bitcoin. Então aqui nesse caso, ele formou aqui, ó, tem essa movimentação, formou topo duplo, né? Topinho duplo, perdeu. Porém, tem essa linha de tendência de alta aqui. Caso ele perca essa linha de tendência de alta aqui, né? Faça um pullback, aí ele pode buscar patamares mais baixos, né? Busca esses níveis de suporte aqui, ó. Certo? Então, galera, essa é a análise, né? O giro de mercado aí para essa semana. Mostrei todos os ativos que eu acompanho, tentei explicar o máximo possível das movimentações. No decorrer da semana eu vou gravar outro vídeo, né? Vou estar gravando um vídeo de análise com base nas ferramentas apresentadas pelo Benjamin Graham, né? Estou lendo esse livro aqui, que é um investidor inteligente do Benjamin Graham para fazer análise de ações. Então, eu vi um artigo, né? Um artigo que ele faz a aplicação da seleção de Graham, né? Que é o que eu quero explicar para vocês, voltado para o mercado brasileiro. Nesse caso, eu vou fazer análise, né? Explicando para vocês como é que funciona a seleção, explicando cada filtro, e depois eu vou mostrar uma estratégia que eu estou utilizando, né? Estou implementando, que é com base nas ações que forem filtradas, né, que eu fui escolher para montar uma carteira, utilizar a análise técnica para buscar de compra, né, depois que eu já tiver a carteira selecionada. Então, é isso, até o próximo vídeo. Tamo junto.